Então, vamos prosseguir. Nós vamos falar sobre o que é risco, quais são os tipos e custos em organizações e como os impactos podem ser reduzidos no nível de projeto e no nível de organização. É interessante considerar que o risco de custos, derrapagens ou projetos falhos joga a indústria numa base global é estimada para ser muito alta, mais do que as pessoas imaginam. Alcança uma marca de 59% para 75% ou ainda mais dependendo do ambiente, quais os tipos de projeto, etc. Mas essa é uma preocupação muito significante. Risco faz parte do dia a dia e certamente é parte da vida de um projeto e como praticante do espaço de IT, nós precisamos estar cientes de quais são os riscos e como lidamos com eles. Na tecnologia da informação, nós consideramos que existem 4 categorias básicas de riscos. Há fatores que afetam o potencial de mudança ou o inesperado grupo de projetos de escopo, horário, recursos e outras restrições. Isto pode administrar o alcance de inesperadas interrupções do projeto, dependências e outros fatores que têm pouco a ver com o atual processo encontrado. Riscos e recursos também causam um tremendo impacto no ambiente de hoje, onde há muitos aspectos do processo de terceirização. O que acontece é que risco é aumentado devido às empresas não serem muito conectadas. Então, um alto nível de volume de negócios e organizações de terceirização pode ter um impacto devastador em capacidade de entrega. Ou o projeto é totalmente terceirizado, ou talvez uma porção do ciclo de vida é manuseado por uma terceira parte contratada. Então, isso é uma coisa que tem que ser cuidadosamente monitorada e controlada quando contratos são estáveis para certificar-se de que há conexão entre a empresa contratada e sua própria organização. A culpa pelos atrasos precisa ser dividida de uma forma definida. Claro que falta de fãs tende a reduzir a conexão a recursos confiáveis. Se você não puder pagar, há pessoas que não irão trabalhar. Geralmente, o volume de negócios pode ser um problema substancial em certos ambientes de alto risco, e não apenas para offshore ou empresas de terceirização, mas também para a sua própria organização. Pessoas acreditam que, ao menos que seja planejado, jogar projetos fora do rastreamento, marcar compromissos mais do que se possa atender, é um problema que só poderá ser destinado se você tiver grande entendimento do compromisso de portfólio. Ou seja, entender o conjunto inteiro de projetos dos quais as pessoas da sua organização serão responsáveis. Há certas regras em time de projetos que são muito suscetíveis para altos compromissos do que outros. Se você tiver suficientes funcionários em programação, você ainda poderá ter problemas. Por exemplo, se os funcionários de controle de qualidade não são capazes de controlar a demanda porque você tem muitos projetos acontecendo de uma vez. Então, o balanceamento de recursos é um componente extremamente importante para reduzir o fator de risco. Escassez de habilidades é um problema universal que todos temos que enfrentar. O projeto sendo todo em casa, ou se você fizer parte no exterior, ou terceirizando recursos de outros locais, eu devo dizer que certos ambientes internacionais isso é um maior ou menor problema do que em outros. É muito importante manter um olho em qual tipo de procura por recursos que você vai precisar no seu projeto. Então, o primeiro passo para saber quais são os possíveis riscos no seu projeto e quantificá-lo, e fazer análises que vão para dentro do planejamento do processo, o primeiro passo concreto é a estimativa. E quando você fala sobre estimativa, há sempre uma tendência natural entre os 2 maiores campos em qualquer organização: os clientes, os que provêem a informação do sistema, e o conflito entre as duas estimativas. É muito importante entender que há diferença entre estimativa e de objetivo, porque há riscos de um negócio requerer que o sistema seja entregue a um preço mais baixo. Em período de tempo mais curto, é possível em muitos casos que os objetivos tendem a ser surreais, mais frequentemente do que não frequentemente. Estimativa não é o mesmo que objetivo. Estimativa é o entendimento real das restrições e pressões que podem afetar o projeto. Estimativa adequada e não muito otimista, não muito pessimista, mas balanceia fatores adequados. Uma vez que isso seja compreendido, é inerente que as duas partes olhar para os horários de uma maneira real e estabelecer algo significativo e realístico. Então, horários que são muito agressivos podem ser que estejam ignorando pedaços de informação. É importante que tudo esteja de acordo entre todas as partes. Práticas de gerenciamento de projeto é em termos de desenvolvimento de projeto onde coisas podem ir errado.
falta de rastreamento de informação sobre o ciclo de vida, falta de habilidade de controlar o projeto, de controlar os níveis de funcionários e os custos de tempo e esforço. Então, ferramentas apropriadas e visibilidade de esforço colocado no projeto e horas que foram gastas devem ser bem monitoradas. Altamente relacionado com o escopo é a ideia de mudança de controle. Mudança de controle coloca basicamente um constrangimento na quantidade de mudanças aceitáveis que podem ocorrer durante o ciclo de vida de um projeto. Não que o plano original não seja colocado em prática, mas na maioria dos ambientes reais, os planos mudam, embora o controle de mudança que exige requantificação e publicação do novo horário no novo escopo, sempre que houver qualquer aspecto de mudança. Insuficiência de funcionários anda de mãos dadas com isso. Você tem que entender quais os níveis de pessoal e como eles mudam, como fazem eventos antecipados ou aspectos de volume de negócios que deveria ser compreendido quando você vai para um processo de planejamento. Olhando para o portfólio dos projetos, é importante entender sobre priorização. Você falando da sequência do projeto ou dos recursos, precisa ser feito de uma maneira processo-orientada e de uma forma altamente documentada. Quando nós abordamos isso, observe cada projeto de seu portfólio como se tivesse um conjunto de riscos definidos ou coisas que poderiam dar errado no projeto e comparando os riscos e atributos ao valor de tributo do projeto. Se riscos são as chances que algo tem de dar errado no projeto, deveria ser comparado ao valor. Valor de projeto é uma outra forma de dizer por que queremos fazer este projeto. Exemplos seriam nos ajudar a administrar as coisas mais eficientemente, ou problemas com competitividade, ou projetos que estão relacionados com fatores de segurança de vida ou segurança humana. Então, o valor pode ser quantificado, assim como riscos ou chances de algo dar errado no projeto pode ser quantificado. Uma vez que o faça para os seus projetos e seu portfólio, você poderá categorizá-los nessas 4 áreas básicas. Projetos que podem estar em atraso, relativamente baixo de valor ou relativamente baixo de risco. Você pode fazê-los a qualquer hora. Os que você quiser fazer primeiro são os que você precisa priorizar, por causa de seus valores. Os de cima, os de alto risco, você precisa planejar em como lidar com aquele risco e você provavelmente quer evitar projetos de valor baixo e alto risco. O quadrante vermelho acima na esquerda, o da direita no canto inferior, onde há alto valor e baixo risco, é algo que não há grande prioridade de se realizar imediatamente, porque pode ser feito quando recursos se tornarem disponíveis. De qualquer forma, este é um bom contexto de como observar como todo um time de seu projeto em sua organização e avaliando as prioridades que serão impactadas pelo perfil de risco. Então, este é um grande passo a ser dado em planejamento. Então, quando se trata de anulação, todos são capazes de evitar risco. Talvez você não considere coisas arriscáveis, se elas podem ser evitadas. O termo transferência significa uma forma de distribuir riscos, talvez dividindo os projetos de riscos em seus componentes para que possam ser encaminhados separadamente, talvez num projeto pequeno de implementação. Também significa adiar riscos divididos com outras organizações. Uma forma que isso pode ser feita é uma política de seguro que deve ser distribuir esforço entre terceirizações em certos aspectos do projeto. Acontece muito frequentemente quando há deficiência de habilidades, como mencionei antes, há recursos para lidar com certas partes do processo e você pode considerar transferir o risco daquilo para organizações de terceiros. A admissão de riscos é o que a maioria de nós fazemos para viver. Nós aceitamos o risco, mas nós estabelecemos maneiras de trabalhar as partes mais arriscadas e planejamos quais são as trocas. Agora só nos resta a atenuação. Como lidamos as piores partes do projeto? Como